Eu me chamo Eusébio Oliveira, sou tecnólogo em radiologia, especialista técnico em tomografia computadorizada. Vamos iniciar com critérios para realizar um exame de tomografia, né? Quem deve realizar esse exame? Como é que o paciente é indicado, né, para fazer esse exame? Qual o motivo? É aleatoriamente? Estou sentindo uma dor abdominal, estou sentindo uma dor em uma articulação. Como é que funciona isso? Então, acontece da seguinte forma, pessoal. O primeiro passo, né, é você ter uma queixa, né? Ou seja, o paciente ele deve ter uma queixa, deve ter uma patologia e passar por um médico, por uma consulta, para que ele possa ser avaliado. Se a indicação for para realizar uma tomografia, então ele vai precisar de um pedido médico, tá? Acompanhado com a indicação, para poder realizar um exame de tomografia, tá? Não é simplesmente o paciente ter uma queixa, pode ser uma cefaleia, qualquer outra queixa, e ele ser direcionado logo para fazer uma tomografia. Ele pode passar por outros exames para poder ter um diagnóstico. Se nesses exames menos complexos ele não tiver um diagnóstico, aí sim ele pode realizar uma tomografia ou uma ressonância, que é um exame mais complexo. Tudo bem até aí? Show. Por exemplo, o paciente sente dor em alguma articulação, exemplo, joelho, mas não tem uma causa aparente, né? Não teve uma queda, não teve um trauma. Então, nem sempre o médico ele vai pedir uma tomografia ou vai pedir uma ressonância. Ele pode pedir um raio-x e pode também pedir uma ultrassom, que são exames menos complexos, né? Talvez ele tenha um diagnóstico ali, mas se for algo direcionado para um exame mais complexo, aí ele vai solicitar uma tomografia ou uma ressonância para correlacionar com os outros exames que ele já fez. Então, nem sempre o paciente é direcionado para uma TC. O paciente deu entrada em uma emergência. Dependendo da sua queixa, ele vai passar por uma ultrassom, vai passar por um raio-x e depois, futuramente, tomografia e ressonância, tá? Até mesmo porque na tomografia, né, como falamos lá na aula anterior, a tomografia ela utiliza radiação ionizante. E como a gente sabe, né, o raio-x, a radiação ionizante, com seu uso devido, causa algumas alterações em células, causando uma formação nelas, né? Pode aí até a longo prazo desenvolver um câncer, né? Isso é um exemplo mais grotesco, assim, né? Pode chegar no ápice, mas pode ocorrer, tá? Então, pessoal, antes de pedir o exame, o médico ele vai estar avaliando, né? Principalmente as mulheres em idade fértil, né? Essa é uma das grandes atenções que o médico deve ter, e nós técnicos, tá, pessoal? É primordial. Qualquer paciente que a gente vai botar, vai submeter este paciente a uma tomografia, na anamnese, a gente tem que observar se o paciente vai colocar se está gestante ou não, e a data da última menstruação, justamente para não estar causando nenhum malefício lá se tiver em período gestacional, tá? Não, tem ali um tapete. Qual é o objetivo do exame de tomografia? O objetivo é auxiliar a conclusão diagnóstica de outro método, como radiografia convencional e com contraste, ultrassom, entre outros. Exatamente o que eu havia falado anteriormente, né? Ele serve como um exame complementar, tá? Ele vai fechar o diagnóstico do paciente, porque são exames mais complexos. A indicação. Ele é indicado para identificar massas, nódulos, aneurismas, abscessos, lesões múltiplas, cânceres, traumatismos e entre outros, né? A gente pegou alguns exemplos, mas as indicações elas
são vastas, né? Pode ser exame para a cabeça, para o tórax, abdômen, articulações. Tem uma infinidade de exames aí que a gente pode estar realizando na tomografia, pessoal. O paciente, antes de chegar até o tomógrafo, né? Vamos falar em condições ambulatorial, tá? Vamos falar em condições que o paciente está consciente, deambulando, não sofreu nenhum acidente. Então, o paciente vai ligar para uma clínica, vai entrar em contato com a central de regulação, se for o caso do SUS, né? Então, ele tem um contato prévio. Nesse contato prévio, ele vai fazer um agendamento, tá? E nesse agendamento, ele já vai receber algumas orientações para fazer o exame, tá? E uma orientação que é genérica vai ser uma orientação de 4 horas de jejum antes do exame. Na marcação do exame, o usuário ele é submetido, o mesmo será informado no momento do agendamento como deverá se preparar para realizar o exame. Por existir várias particularidades em questão, de maneira bem genérica, é solicitado ao usuário que no dia do procedimento ele faça um jejum de 4 horas antes do procedimento, já imaginando o uso do meio de contraste, que será utilizado conforme a indicação da patologia. Pessoal, nem todo exame de tomografia necessita de contraste, tá? Alguns exames têm uma frequência maior, uma tendência maior para utilizar o contraste. Exemplo, tomografia de crânio. Na maioria das indicações, necessita de contraste. Tomografia de abdômen. Na maioria dos casos, necessita de contraste. Mas o que acontece? Às vezes o paciente ele vai fazer uma tomografia de um dedo, uma mão, uma articulação. E nesse local, este participante, esse paciente, ele pode ter lá um tumor. E aí, nos casos de tumores, a gente sempre faz contraste. Então, essa informação de 4 horas, a gente vai passar para todos os pacientes, tá? Por que esse jejum? Durante o exame, a gente vai estar administrando lá o contraste iodado, tá? Esse contraste ele pode causar reação alérgica. E se o paciente está na mesa com o estômago cheio, ele pode ter náuseas, pode ter vômito no aparelho e ele pode broncoaspirar o alimento que ele teve, quando ele teve náusea, e aí pode ter uma complicação mais severa. Então, a gente passa uma recomendação, tá? A maioria dos serviços pede para que o paciente fique no jejum de 4 horas antes. Então, pessoal, essa é uma informação genérica, tá? Vai servir para todos os pacientes. Um jejum de 4 horas, alguns locais podem pedir um jejum de 6 horas e outros nem jejum podem pedir. Depende muito do protocolo. Mas, por questão de segurança, a maioria dos serviços já orienta esse tipo de jejum, tá bom? Professor, Oi. alô? Esse jejum é para exames que já estão agendados, né? E se chega um paciente de um acidente, qual é o procedimento? Mesa de tomógrafo, exame. Nem tem contraste? Posiciona o paciente no tomógrafo, aí você esquece do jejum, porque o exame é de urgência, já não passa a ser um exame eletivo, né? Então, ali a prioridade é a vida do paciente, é o diagnóstico. A mesma coisa, o paciente gestante, ele é contraindicado a realizar uma tomografia. Mas, se o paciente ou o feto está correndo risco de vida, essa situação ela pode ser analisada e ver qual que é o risco-benefício de realizar a tomografia ou não. Se a tomografia vai ajudar ali tirar a mãe de uma situação complicada ou o bebê, certamente o médico vai indicar que faça a tomografia, mesmo a paciente estando gestante. Nesses casos de gestante e de vítima de acidente também usa o contraste? Utiliza. Professor, Pode falar. o contraste de 4 horas é total, água e alimento, bebida e alimento, ou é só alimento?
No geral, é um jejum total, tá? Alimento e água também. É meio que contraditório, porque às vezes o paciente, né? Eu vou citar um exemplo do local onde eu trabalho. A gente pede um jejum total de 4 a 6 horas. Aí o paciente chega em jejum. Antes do paciente entrar na sala, a gente pede para o paciente tomar 2 copos com água. Aí o paciente, ué, vocês pediram para ficar em jejum total e agora estão me pedindo para ingerir água? Aí a gente tem que explicar para o paciente, porque durante o exame a gente precisa dilatar o estômago, se for um exame de abdômen. Fiquem tranquilos com essas informações. Eu sei que parece ser muita coisa nova assim para vocês, mas aqui eu só estou dando um passo inicial. Quando começarmos a falar de protocolos de exames, por exemplo, exame de crânio, aí eu vou passar o preparo, vou passar espessura de corte, posicionamento, todas as informações referentes àquele protocolo, de tórax, de abdômen e por aí vou passar todas as informações, tá? Por enquanto aqui é a informação geralzão, tá? Observação importante, pessoal. Pacientes que utilizam medicamento como metformina, né? É um medicamento aí para o pessoal que tem diabetes. Nós solicitamos que esse paciente interrompa a metformina por 24 horas antes do procedimento e 48 horas após a utilização do contraste, né? A orientação é para não ter reação do meio de contraste com um princípio ativo que pode ocasionar nefropatologias. Vou explicar isso melhor para vocês. O contraste, ele é a base de iodo, tá? E a excreção dele é por via renal. Esse contraste, ele é eliminado por vias excretoras. Então, 99% do contraste, ele sai na urina, tá? Então, o paciente que ele tem insuficiência renal, ele pode ter uma complicação se ele não eliminar esse contraste do seu organismo. Então, é preciso fazer uma triagem, né? Identificar patologias desse paciente para poder a gente tá administrando o contraste, tá? Ah, professor, vai ser muita informação, mas tem muita informação. Antes desse paciente chegar até a nossa mesa, ele vai passar por anamnese, né? Ele vai passar por uma entrevista, certamente com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, ou até mesmo com o médico radiologista, dependendo do plantão, tá? O técnico de radiologia, ele é a última barreira antes de realizar o procedimento. Antes do exame, nós somos a barreira final, né, com o paciente ali. Então, se a gente tiver algum tipo de erro, a gente vai passar por cima e aí vai dar ruim lá na frente. Então, todos os profissionais têm acesso ao prontuário do paciente, né, e a anamnese. Lá ele vai preencher todas as informações. Eu tenho aqui um formulário e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, a gente tem que observar essa questão aí, se o paciente tem algum tipo de insuficiência renal, tá? Não é contraindicado. A mesma coisa aí que o Nicolas perguntou, professor, e se for um exame de urgência e de emergência e o paciente não tiver em jejum? Eu falei que poderia ser realizado, né? No caso do paciente renal crônico, dependendo do local, a gente combina com o paciente para fazer o exame no dia que ele vai fazer hemodiálise, né? Porque a gente consegue fazer o contraste, ele consegue ir para a hemodiálise e eliminar o contraste que foi utilizado lá no exame. Se não tiver previsão para realizar a hemodiálise, aí a gente não faz o procedimento, tá? Com contraste. Se for sem um contraste, não tem problema nenhum. Aqui, pessoal, do lado esquerdo, né? Esse é um tipo de formulário, tá? É a anamnese, um questionário, onde o paciente vai preencher todas as informações dele, nome, identificação, um termo de consentimento, se ele autoriza ou não a utilização do contraste. Nós, técnicos em radiologia, nós não indicamos contraste para nenhum exame, tá? Quem prescreve contraste em medicação é o médico radiologista ou o médico do plantão.
técnicos em radiologia não prescrevem. Às vezes você vai estar tão bom, né, já tem tanto conhecimento na área, e talvez o médico te pergunta lá, vai lá, ô Cris, você acha que deve injetar contraste nesse exame? Aí a Cris vai falar, eu acho que vale a pena, doutor. Ou não, né? Não, doutor, não precisa. Então, vai chegar uma época que você vai estar voando, né, na tomografia, que o médico vai te perguntar se é necessário ou não. Então, pessoal, aqui do lado esquerdo, como eu estava falando, a gente tem aí o termo de consentimento, ele colocou a identificação dele, ele vai assinar se ele autoriza ou não, né? Caso ele não autorize o contraste, a gente não tem como fazer o exame com contraste, o exame será feito sem um contraste, tá? E qual que é a importância desse contraste? O contraste, pessoal, ele vai realçar estruturas, né, como vasos, órgãos, lesões. Ele, de fato, é um contraste. Ele vai dar uma opacidade, vai deixar a estrutura mais densa, vai mostrar melhor aquela estrutura que nós queremos fazer o estudo. Então, todo o exame, no geral, quando o médico pedir o contraste, você, no lugar de paciente, sempre autorize, pessoal. Não deixe de fazer, porque o contraste, às vezes, tem patologia que sem o contraste a gente não consegue ver. Mas quando administra o contraste, essa patologia ela fica bem evidente. Então, é muito importante a utilização do contraste, tá? E logo abaixo do termo de consentimento, né, tem algumas perguntas, né, com relação a critérios clínicos do paciente. Pergunta se ele, principalmente, se ele já teve algum tipo de alergia a utilizar iodo, ou alergia a medicamento, alergia alimentar, se tem asma, rinite. Então, tem uma série de perguntas, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí bem, ou se está distorcido, né? Pergunta, inclusive, se tem insuficiência renal, se é hipertenso. Então, todas as informações são importantes, não só para o contraste, mas também para correlacionar com o problema atual que o paciente está sentindo. Na parte inferior, né, tem a assinatura aí do paciente, ele coloca novamente seus dados e o técnico encaminha ele para o exame. E o nosso lado direito, nós temos aqui um laudo, né, de autorização do SUS, tá? Eu peguei esse exemplo porque ele é mais complexo, ele tem mais informações. Como eu tinha falado lá na frente, quem pode ser submetido e o que é necessário. Então, aí vai ser necessário um pedido médico, tá? Essa parte aqui superior vai ter os dados do paciente. Na parte superior, nós temos aqui os dados do paciente. Na parte de procedimento solicitado, aqui vai ter um código, né, que é associado ao tipo do exame. Por exemplo, tomografia do crânio, quantidade 1. Na parte inferior aqui tem descrição do diagnóstico. Aí o médico pode colocar aqui uma cefaleia, pode ser um AVC, AVE, por aí vai várias patologias. Pode colocar um CID e embaixo ele pode colocar um histórico do paciente, né? Um relatório médico com informações mais detalhadas, tá? Então, todas essas informações aí tem que estar preenchida, né, pelo médico, carimbado e assinado, tá? Não adianta ter o pedido sem carimbo e assinatura do médico. Duas das características das estruturas anatômicas relevantes na criação de contraste podem ser alteradas artificialmente. A densidade, foi o que eu havia falado para vocês, né? O contraste vai realçar a estrutura, vai deixar ela mais branca, ou seja, o que é branco no raio-x, o que é branco na tomografia, é mais denso. Vocês lembram lá na primeira aula que eu falei para vocês da escala de Hounsfield? E ela demonstra onde o ar tem menor densidade, a imagem vai ficar escuro, e onde tem maior densidade vai ficar branco. Então, o contraste ela vai deixar a imagem branca. Então, ela aumenta a densidade, também aumenta o número anatômico da estrutura, tá? Por exemplo, os vasos sanguíneos pode ser aumentado preenchendo essa cavidade com líquido que apresente um número anatômico médio.
muito superior ao do sangue. Aqui o exemplo. O iodo possui o número anatômico 53, sendo maiores que o número anatômico eficaz de 7 apresentado pelos tecidos moles. Ou seja, ele consegue pegar estruturas que têm um número anatômico menor que o dele e consegue igualar ao número anatômico dele. Então, por isso ele deixa a estrutura mais densa e mais realçada, né? Sendo assim, esses agentes absorvem mais fótons do que os tecidos moles, que aumentam a radiopacidade das estruturas que os contêm. Por exemplo, aquela foto que eu coloquei lá no nosso perfil, né, do grupo, é uma angiotomografia. Então, uma angiotomografia, a gente vê a origem da palavra ângio, que quer dizer vasos, né? Tomografia, corte. Então, ele quer fazer um estudo dos vasos. Quando eu faço o contraste, nós vamos adquirir ali as imagens, realçando as artérias coronárias, realçando os vasos, tá? Se fosse outras estruturas, exemplo, um exame de abdômen, vamos realçar o fígado, vamos realçar o rim, ureter, pâncreas, toda a estrutura envolvida no abdômen. Isso aí vocês vão entender um pouco melhor na prática, tá? Quando a gente começar a ver a imagem, vocês vão compreender melhor. Contrastes iodados. Soluções ou suspensões de substâncias não tóxicas que contêm uma proporção significativa de elementos de elevado número anatômico ou hidrossolúveis. O que acontece, pessoal? O contraste iodado ele não pode ser associado com outras medicações. Como eu falei com vocês lá no início, né, o caso que é indicado para o paciente diabético suspender a metformina, ele não pode ser associado com esse tipo de medicação, que ele pode elevar, né, o, com relação a materiais e medicamentos que causam nefrotoxicidades, né? Isso aí pode causar um problema maior ao paciente. Então, o paciente aí que tem a patologia, que não pode associar o uso do contraste, a gente não pode realizar de forma alguma a administração do medicamento, tá? E ele também é um material hidrossolúvel. O que é hidrossolúvel? O iodo, ele é um material que ele tem afinidade com líquido. Ele tem afinidade, nesse caso aí, seria com sangue, né? A gente vai administrar ele via venosa, então ele vai ter afinidade com sangue, vai percorrer todo o sistema venoso, né, do corpo e vai realçar as estruturas. Mas também o iodo ele pode ser administrado por via oral, tá? Dependendo da indicação do exame, ele pode ser administrado por via oral ou via endocavitária, tá? Qualquer outra estrutura que seja de cavidade, tá? O iodo também pode ser administrado por via retal, pode ser administrado por via endovaginal, pode ser administrado por via lacrimal, tá? Isso aí vai depender do estudo. Nem todo local vai realizar este tipo de procedimento, mas em algum momento pode acontecer que vocês se deparem com um caso desses aí. Então, tem esses tipos de estudos também, tá? Mas tipo assim, não é em todo local que realiza, são exames que já tem uma complexidade maior, pessoal. Mas observaram a importância e a administração do contraste iodado e viram que ele não é somente através da via venosa, ele pode ser também através da via oral, retal, endovaginal, tá? São uma das principais vias que utilizam iodo. O contraste iodado, pessoal, é um material bem vasto e bem complexo, tá? E este será o tema de uma das pesquisas, tá? Eu vou passar uma pesquisa para vocês sobre contraste iodado. Vou pedir para vocês estudarem um artigo, mas eu vou passar isso para vocês aí mais para frente e explico melhor.
E vou pedir para vocês fazerem um resumo básico para a gente entender melhor sobre o contraste, já que ele é tão complexo, tá bom? Propriedades, né? PCI, propriedades do contraste iodado. Eles não são metabolizados, né? Eles não são absorvidos pelo nosso organismo, tá, pessoal? Eles são excretados, eles são eliminados do nosso corpo. A principal via de eliminação dele é via renal, é via excretora, tá? Não tem reabsorção tubular, não é absorvido lá pelos rins. E apenas 1% do contraste iodado ele apresenta excreção extrarenal, tá? Que é através da via biliar, lacrimal ou sudorípara. Ficou aqui um pouco acima aqui o slide, mas está dando para ver. E paciente com insuficiência renal grave, ele tem uma maior expressão de eliminação hepática, biliar e intestinal. Por que isso? O nosso corpo, né, ele vai se adaptando a algumas condições. Já que o rim dele não está funcionando bem, outros órgãos tentam fazer essa função para poder eliminar aquele material que não é produzido pelo corpo dele, né? Então, aí, o paciente que ele tem insuficiência renal grave, ele vai ter uma eliminação maior, tá? Através da via hepática, pessoal. Quando há administração do contraste, né, nós temos uma alteração aí nos parâmetros da creatinina sérica, né? Que é superior a 25% do valor base, ou 0,5% miligramas por decilitro nos 3 dias seguintes à administração do contraste. Ou seja, esse valor de creatinina, geralmente a gente pede para realizar o exame de tomografia, nos casos em que o paciente é renal crônico e maiores de 70 anos, né? Ou tem alguma dificuldade para urinar, tudo isso é investigado antes do exame. Ou ele já apresenta algum problema renal. Então, geralmente, o paciente acima de 1,3 miligramas, tá, por decilitros, a gente já tem uma atenção maior a esse paciente, né? Que é para não administrar o medicamento em um paciente com problema renal. Então, é exatamente por isso, porque ele já tem uma creatinina elevada. E eu administro o contraste, essa creatinina dele vai ficar maior ainda. Então, ele pode ter algumas complicações, tá? É reduzido em doentes com função renal, menor 1%, e elevada em doentes com insuficiência renal pré-existente superior a 10%. Ou seja, se o indivíduo ele já tem uma função renal ruim, administrando o contraste, vai piorar mais ainda a situação dele. A questão da metformina é caso ele tenha, né, algum... se ele não conseguir fazer a hemodiálise naquele dia e o contraste tiver interação com metformina, ele pode ter uma situação muito grave, pessoal, tá? Ele pode até ficar em coma por conta do contraste com a metformina. Então, a gente evita a administração junto com esse medicamento, tá? No geral, até suspende o exame, mas não faz de forma alguma quando o paciente utiliza a metformina. E temos aqui algumas situações, né, que, que chama bastante atenção, que são as reações anafiláticas, né? São reações alérgicas, tá? O contraste iodado, eu falei lá nas primeiras aulas, quando eu falei de comparação de tomografia com ressonância. Eu não sei se vocês vão lembrar. Lembra que eu falei que na tomografia a gente utiliza contraste iodado. Na ressonância a gente utiliza o gadolínio. O contraste iodado, ele tem uma incidência maior a reações alérgicas. E o gadolínio, uma incidência menor, tá? Essas reações alérgicas, elas podem ser leves, tá? Pode ser um prurido, um eritema, uma urticária, uma angedema, que são coisas leves, digamos assim, tá? Podem ser moderadas, tá? Hipotensão arterial, uma tosse, uma taquipneia, né? Começa a baixar a respiração, uma taquicardia também.
E pode ser também grave, pessoal, tá? O paciente pode ter sinais cardiovasculares graves, tá? Sinais respiratórios, sinais neurológicos, pode ter parada cardiorrespiratória. E essas reações, elas podem ser de imediato e pode demorar um tempo. Então, o ideal é que após o contraste, o paciente seja observado ali pela equipe de enfermagem durante alguns minutos, antes de liberá-lo. Pergunta para ele se ele sentiu alguma coisa diferente, tosse, coceira, vermelhidão. Isso já é de praxe, tá, pessoal? As reações anafiláticas começam frequentemente com a sensação de desconforto, seguida por sensações de formigamento e tontura. Em seguida, surgem rapidamente sintomas graves, que incluem coceira e urticária generalizada, inchaços severos, dificuldade respiratória, desmaio e outros sintomas alérgicos. Aí é que a gente tem alguns exemplos, né, de... Essa barrinha está na frente aí da imagem de vocês? Acabei de tirar. A gente tem aqui o exemplo, né, do edema de Glott, né, que é um dos casos que a gente mais observa, né, porque é uma reação grave. Quando o paciente tem um edema de Glott, ele pode vir a óbito ali naquele momento ali no setor, se ele não for assistido. Então, aqui à esquerda nós temos uma Glott normal, tá? E após uma reação anafilática, uma reação alérgica, nós temos aqui uma glote com edema fechado, né? E aí, se fecha a glote, nós não temos passagem de ar. Se não tem passagem de ar, esse paciente não consegue respirar e não for assistido, ele vai vir a óbito, tá? E aqui tem uma outra figura, uma outra situação, né? Uma parada cardiorrespiratória, já tem uma reanimação, né? Ah, professor, por que tem essa informação aí? Nós, técnicos em radiologia, precisamos fazer esse procedimento se o paciente tiver algum tipo de problema? Sim. Se tiver conhecimento de primeiros socorros, toda ajuda será bem-vinda, pessoal. O que acontece? É necessário, né? Eu acredito que quando vocês fizeram lá o curso de técnico em radiologia, deve ter tido aula lá de biossegurança. Em biossegurança, inclui a, os primeiros socorros, né? Então a gente precisa pelo menos entender o que deve ser feito, né? O serviço vai ser assistido por médico, vai ser assistido por técnico de enfermagem, enfermeiro. E nós técnicos em radiologia, quanto mais expertise nós tivermos, vamos conseguir ajudar melhor ainda a equipe, né? E o paciente também, tá? Pelo menos aí fazer as compressões, carregar o paciente de alguma forma que possa ajudar a equipe, preparar medicamento, pegar medicamento, né, para no auxiliar aí o salvamento desse paciente. Todos aí têm conhecimento de primeiros socorros básico. Tem alguém que não tem conhecimento algum? Como é que está aí a vida de vocês? Básico, só o básico. Também. O mais importante é vocês identificarem aquela situação ali, né? Que é necessário primeiros socorros. Então, técnico de radiologia, não sei fazer nenhuma manobra. Chama o enfermeiro, chama o técnico, chama o médico. Oh, o paciente está passando mal. Já puxa o paciente do aparelho, já deixa em uma posição em que ele possa ser atendido, tá? Esse já é o primeiro passo. O segundo passo é não ficar desesperado, não é desmaiar junto com o paciente. O paciente está passando mal e você desmaia do outro lado. Jamais pode acontecer isso. Então, chamou a equipe, chamou o médico, ficou ali, deu toda a assistência. Se necessitar fazer algum tipo de manobra e você tiver o conhecimento, pode ajudar a equipe sim, tá? Mas pegou fogo, começou a complicar, você sair correndo, feito louco, isso não pode acontecer. Afinal de contas, o paciente é seu, né, gente? Não pode abandonar o paciente. Aí deixa para desmaiar depois. Como é que é? Aí deixa para desmaiar depois. Com certeza. Tem um outro caso que é interessante, né? Eu gosto de falar nas aulas presenciais, né?
Porque os alunos falam, professor, eu resolvi estudar radiologia porque radiologia eu não vou trabalhar com sangue, eu não vou ter que trocar fralda, enfim, não vai fazer as coisas de enfermagem, né? Aí eu falo, ih, escolheu a profissão errada, porque não deixa de ter contato, você não deixa de vivenciar aquilo. Você só não vai manipular com frequência, mas você vai ter contato sim com aquele tipo de material. Você, não posso ver sangue que eu desmaio. Você vai ver sangue durante a tomografia. Qualquer outro processo, até raio-x, ressonância. Não posso ver uma sonda, não posso ver algum outro tipo de equipamento ou algum outro tipo de situação que eu vou passar mal. Então, a Professor, pessoa escolheu a área errada, tá? tá me ouvindo? Tô ouvindo. Oi. Eu entrei já tarde na aula, entrei 7 e pouquinho, porque esqueceram de me botar no grupo e de me mandar o link. E eu estava Desculpa, desde. Não me eu não botaram no entendi. grupo, não me botaram Não no te. Co- grupo Sim, e nem me mandaram o link. Aí eu estava tentando entrar em contato com a unidade, não estava conseguindo pelo celular que eles me deram. Aí eu entrei no Google e consegui o número mesmo da unidade, normal. Aí eu liguei, aí foi que me botaram no grupo hoje e agora já à noite. E me mandaram sim. o link. Aí eu já entrei tarde, então já peguei a aula já às 7 horas e pouquinho. Devo ter perdido Ah, alguma tá. coisa. E o senhor estava Sim, falando aí sim. sobre o sangue. Eu fiz, quando eu estava fazendo estágio lá no Biocorpo, tinha uma menina que toda vez que ela via sangue, ela desmaiava. Aí eu tive que levar ela lá para a sala e conversar com ela, ó, escolhe outra área, porque aqui você vai ter, porque não tem como. Aí nisso, Quem quando trabalha com tinha emergência, isso, aí quando tinha assim muito sangue, era muita coisa, às vezes até eu falava assim, não, fica aí, daqui a pouco você vem, que não sei o que, ó, tem sangue, já preparava ela antes. Aí ela, até que ela conseguiu chegar até o final do estágio, já conseguindo ver sangue, né? hum, Porque no já começo ela não avançou, né? conseguia, não. Evoluiu. Isso, no começo ela não conseguia, não. Ela passava mal mesmo. Teve uma vez que um rapaz caiu no rio, aí chegou cheio de sanguessuga nas Sim, costas, nas pernas. Então era muito sangue. Porque sanguessuga, ela suga e sai sangue real, né? sim, Muito sim, sim, sangue sim. mesmo, tinha vários. Aí ela começou a passar mal. Nem os médicos sabiam como tirar a sanguessuga do paciente. Aí eu rapidinho vim, Imagino. rapidinho, aí tinha que esquentar com isqueiro, aí elas soltam Nossa, sozinho. Aí eu nem eu peguei sabia e dessa conversei. aí. Tem que esquentar com isqueiro, aí elas soltam Olha, sozinha, achei que porque isso era elas não coisa de gostam. filme. Elas não gostam de quentura. Mas era muito sangue, aí que ela passou mal mesmo. Ficou doida. Mas Serviço tão. acontece. Mas tem isso mesmo. Já peguei paciente que tinha caído dentro de um valão lá no estágio. Aí chegou aquele cheiro bonito lá, né? Nossa, pois Teve que é. teve Aí, que desinfectar a sala toda depois que terminou o exame. então vocês já sabem, já tem exemplo aí do cotidiano aí do estágio, né, de vocês, a vivência de vocês, e sabe o que pode acontecer, né? Paciente politraumatizado, muito machucado mesmo, né? Foi espancado, atropelado, enfim, pode ter acontecido algum acidente, ele chega em uma condição bem debilitada. E se você não consegue ter domínio com aquela situação, vai ficar complicado para você e para o paciente, né? Mas isso pode acontecer.